A ciência em xeque. Movimentos que colocam em dúvida décadas de pesquisa crescem em todo o mundo. E na entrevista do Plano Aberto de hoje, nós vamos falar sobre os reflexos dessas novas teorias aqui no Brasil. E você vai ver também. Museu da Inconfidência em Ouro Preto abre as portas para visitas noturnas. E a gente vai mostrar numa reportagem especial como ele passou a fazer parte da vida de pessoas que trabalharam no local. E tem ainda as atrações culturais do fim de semana na região. Fique com a gente, o Plano Aberto está começando. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre ciência. Crescem cada vez mais em todo o mundo e também aqui no Brasil, movimentos que colocam em dúvida a ciência. As vacinas são contestadas, o planeta deixa de ser redondo e passa a ser plano, e o aquecimento global é mera preocupação dos ambientalistas de plantão. Essas são apenas algumas colocações daqueles que contestam as pesquisas realizadas por institutos, universidades, órgãos nacionais e internacionais ao longo de décadas. E para discutir essas posições anticientíficas, eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Imaculada Canguçu, que é doutora em filosofia. Professora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigada a vocês pelo convite. Professora, antes da gente abordar essas questões, eu queria começar falando sobre a chamada pós-verdade. Para ver se tem essa relação desses movimentos com a chamada pós-verdade. O que seria pós-verdade? Bom, pós-verdade é uma invenção midiática para dar a algumas pessoas a ilusão de que é possível superar a verdade. Sim, e esses movimentos que negam a ciência, eles têm a ver com essa onda de pós-verdade? Sim, é uma tentativa de criar algo que nem precise ser verossímil, porque a verdade já foi abandonada. É preciso só que se acredite naquilo, independentemente daquilo ser verdade ou não. Quer dizer, o peso da veracidade desaparece, fica só a crença e a opinião. É verdade. Antes se dizia é verdade porque eu acredito, né? Agora nem precisa mais dizer que é verdade porque eu acredito, porque a gente já está na era da pós-verdade. Sim, e as fake news então seriam um produto da pós-verdade? É uma relação mais entrelaçada, né? Ao mesmo tempo que elas são produto, elas são causa também, né? Quer dizer, é preciso haver muita notícia falsa para que haja o abandono da verdade. A verdade não seria abandonada a troco de nada, não. Sim, a senhora falou aí, e hoje parece que as pessoas estão mais propensas... Você não vai ficar me chamando de senhora, não, vai? Pode ser você, não tem problema. É só uma questão de mera formalidade, né? A gente acaba indo nessa onda das formalidades. Mas sim, você, professora, falou aí agora há pouco, e as pessoas realmente parecem mais propensas a ignorar as informações que lhes desagradam. Isso é novo ou isso sempre aconteceu? Isso é parte da própria estrutura psíquica do ser humano. Nós somos guiadas pelo prazer e pelo desprazer, e não pela verdade. Isso é uma coisa incrível, né? A gente acredita o que deseja acreditar. Houve um tempo, talvez a gente pode imaginar isso, quando o ser humano estava mais próximo da natureza, que as coisas eram muito evidentes, né? Mas, a partir de todo um desenvolvimento técnico industrial, nós estamos muito afastadas do mundo tal como ele realmente é. O mundo, ou melhor, tal como ele naturalmente é. Porque o mundo, como ele realmente é um mundo de coordenadas simbólicas. Então, eu não vou mais no rio pegar água, eu não acendo mais fogo de noite, né? Eu tenho água na torneira, eu tenho fogo no fogão, e eu tenho que pagar por tudo isso, e aí eu trabalho e acredito que
alguém colocou um dinheiro na minha conta que eu não vi ninguém colocando. Aí eu vou no restaurante, o cara também acredita que eu possa pagar porque eu apresentei um cartão de crédito. Então, o que eu estou querendo dizer é que, atingido um determinado nível de desenvolvimento, as mediações que as pessoas, que nós precisamos estabelecer para sobreviver, são tantas e dentro de um contexto que a gente não domina, não tem a menor ideia como que ele funciona, que a gente precisa acreditar. Sim, professora, voltando aos exemplos que eu citei no início da reportagem, da entrevista, desde 2011, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de crianças com até 2 anos vacinadas vem caindo. E uma das causas apontadas por muitos especialistas é justamente esse movimento anti-vacina. Com relação ao negativismo climático, os defensores dessa ideia dizem que a ação humana não afeta o clima no mundo, né? São causas naturais, é normal isso acontecer. E em relação à Terra ser plana, os defensores dessa ideia afirmam que há uma grande conspiração da NASA e aquelas fotos da Terra redonda que a gente conhece, é tudo uma mentira. Qual o risco dessas ideias se perpetuarem, né? Porque elas já estão bem fortes nos Estados Unidos, na Europa, e estão chegando aqui também de forma bem intensa aqui no país. Qual o risco? Bom, essas ideias especificamente, eu acho que elas não têm muito futuro, não. Agora, o que não significa que não vai continuar havendo uma produção de ideias falsas, né? Porque para que haja a mínima possibilidade de governança, é preciso que um grande número de pessoas pense da mesma maneira. Então, isso implica em deixar algumas coisas que são verdadeiras de fora, não contestar, fechar os olhos para alguns fatos e, assim, estabelecer um consenso. Porque o consenso seria impossível, né? Mas aí a gente finge que não viu aquilo e que isso aqui também não está acontecendo e fecha uma posição. Esse movimento anti-ciência, ele tem crescido principalmente nos países onde também tem crescido a extrema-direita. E alguns especialistas fazem, alguns estudiosos fazem uma relação, né? Nos Estados Unidos com a eleição do Trump, na Europa você tem a França e a Itália principalmente, com governos bem alinhados à direita, e aqui no Brasil ele tem crescido também, e a gente vê um certo eco em algumas dessas teorias mais conservadoras dentro do governo federal. Há realmente essa relação? Por que essa relação? Essa relação entre esse movimento anti-ciência e esses governos mais conservadores? Imediatamente, a relação que a gente pode fazer é que os governos mais conservadores seriam menos propensos a acreditar na ciência, né? Do meu ponto de vista, isso está diretamente ligado à necessidade que todo mundo tem, não só os governos de direita, para se orientar minimamente dentro de alguma lógica, dentro de algum método, né? Lembrando que método é caminho, né? Para a gente continuar caminhando, é preciso não ver um monte de coisa. Então, nós mesmos não podemos parar cada mendigo que a gente enxerga e falar, oh meu Deus, que situação deplorável, um ser humano assim, o que eu posso fazer por você? E que daí a gente vai parar em Adão e Eva outra vez, né? Carregar todos os erros, todos os mal-entendidos do mundo. Então, primeiro ponto, todo mundo em algum grau fecha os olhos para alguma coisa. Quanto mais falsa é a regra que te guia, mas você vai ter que fechar os olhos, certo? Porque a verdade, ainda que a gente esteja na época da pós-verdade, a verdade permanece viva. Né? Ainda que a Inquisição saísse matando quem falar que é o Sol que fica fixo e a Terra que gira em volta dele, o Sol, a Terra continua girando em torno do Sol. Então,
para negar, quer dizer, quanto mais verdade a pessoa tem que negar, ou o governo tem que negar, né? No caso aí a gente está falando de uma situação política, quanto mais verdades precisam ser negadas, mais estreito vai ser o universo daquele partido ou daquela pessoa. Então, é claro que todo tipo de conhecimento pode ser ameaçador. Percebe? Quer dizer, já foi ameaçador um dia saber que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Professora, muito obrigado pela participação, por você. essa aula aqui. Durou bastante tempo, porque a aula boa a gente fica assim, né? Vai levando, né? Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigada. E para você que toma, né, falando das fake news aí, para você que toma esse cuidado com as notícias que recebe pelas redes sociais, existe atualmente sites que combatem as fake news, especializados em checagem de informações. Nós vamos indicar aqui alguns: o da agência Lupa, o do projeto Comprova, o Fato ou Fake e o Truco. E a gente segue com o plano aberto. O fim de semana está chegando e o Lucas Santos já está aqui no estúdio para trazer as principais atrações da região. Não é isso, Lucas? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Exatamente, tem muita coisa programada para o fim de semana. São diversas atrações culturais para moradores e turistas que estão curtindo as férias de julho em Ouro Preto e Mariana. Vamos conferir o que vai acontecer aqui na região nos próximos dias? Vai lá! Daqui a pouquinho, às 8 da noite, a Casa da Ópera, em Ouro Preto, vai receber o Festival Total. O evento tem como objetivo ampliar a discussão sobre a diversidade de gênero e o preconceito e fortalecer a música brasileira. Serão 2 shows gratuitos, um do intérprete Felipe de Oliveira e outro da cantora e instrumentista Maria Beraldo. A entrada é de graça. E hoje também começa aqui em Ouro Preto a 2ª edição do Festival Marte, considerado um dos principais eventos de arte e tecnologia de Minas Gerais. Instalações, performances, painéis de debate, palestras, intervenções sonoras e visuais e muitos shows fazem parte da programação. Tulipa Ruiz, Russo Passapulso e Annelise Assunção são os nomes consagrados da música brasileira que vão se apresentar no festival. Tudo de graça. As atividades seguem até o próximo domingo e vão ser realizadas na Casa da Ópera e na Praça Tiradentes. A programação completa você confere na internet. É só acessar ouropreto.mg.gov.br. Lucas, e para quem aprecia cerveja artesanal, já está rolando aqui em Ouro Preto a 3ª edição do Ouro Beer Fest, que é o Festival Internacional de Cerveja, não é isso? Exatamente, Vitor. E olha que irado! Para quem tem curiosidade em saber como funciona o processo de produção de cerveja, pode participar do primeiro Fórum de Tecnologia Cervejeira que está sendo realizado no Centro de Convenções da UFOP. Palestras, rodas de discussão, mesa redonda, além de muita música e gastronomia, também fazem parte da programação do evento. Algumas atividades custam até R$30, mas há também opções gratuitas ou doação de agasalhos em troca da entrada. Os detalhes estão disponíveis na página ourobeer.com.br. E no sábado, o Largo da Igreja São Francisco de Assis, que fica no centro de Ouro Preto, vai se transformar em palco para o espetáculo A História do Amor de Romeu e Julieta, de Ariano Suassuna. A peça será apresentada a partir das 8 da noite, ao ar livre e com entrada gratuita, Vitor. Nossa, muito bacana, né? Peça de teatro ao ar livre, de graça, uma peça do Ariano Suassuna. Vale a pena conferir. Vale muito a pena, Vitor, mas tem mais coisa aí. A Associação Comunitária do Padre Faria vai promover aqui em Ouro Preto o Arraiá do Bairro, com comidas típicas, música e quadrilha. O evento vai começar às 7 da noite. Já no domingo tem futebol em Mariana com jogos da categoria de base. As partidas vão inaugurar a Arena Badaró, o novo campo de futebol da cidade que fica no bairro Cabanas. O campo é um dos poucos do estado com grama sintética. O local conta ainda com vestiários totalmente equipados. Os jogos vão começar às 8 da manhã e logo após vai ser realizada a cerimônia oficial de inauguração da nova arena. E Lucas, nesse fim de semana tem também o encerramento da programação especial do aniversário de Mariana, né? O que vai ter lá na cidade? Vitor, durante todo o fim de semana vai estar rolando a caravana gastronômica e cultural da Aviação Cipó na Praça Minas Gerais. A caravana promete muita comida boa. A programação completa está disponível no site mariana.mg.gov.br.
Legal, é muita coisa, né, para aproveitar o fim de semana. Só não aproveita quem não quer, né? É verdade, Vitor, a gente já fala isso nos outros, né? É verdade. Aqui, aproveitando, Lucas, só um minuto. Eu tenho mais uma dica pro fim de semana. É que lá na Praça Tiradentes, aqui em Ouro Preto, está uma das mais importantes instituições históricas do país, o Museu da Inconfidência. O prédio, que começou a ser construído em 1785, abrigou, na época, a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica. E é nesse local que desde 11 de agosto de 1944 ficam guardados itens que contam detalhes da Inconfidência Mineira. Porém, mais do que conservar a memória desse capítulo da nossa história, o museu também passou a fazer parte da vida daqueles que se dedicaram e ainda se dedicam a preservar o local. A nossa equipe mostra pra gente agora um pouco dessas memórias que se confundem com a própria história do museu. Confira. O Museu da Inconfidência, no próprio histórico dele, desde a sua criação, ele veio com o objetivo de registrar a história da liberdade e do momento da Inconfidência mesmo, do movimento que foi feito no século XVIII, mas ele nunca deixou de estar vinculado ao entendimento da ocupação de Ouro Preto, da ocupação de Minas Gerais, da importância histórica. O Museu da Inconfidência faz parte estreita da minha vida, porque eu sou de Ouro Preto e gosto demais de Ouro Preto, nasci aqui, nunca quis sair daqui, tentar depois em outro lugar, sempre quis ficar aqui. E comecei a trabalhar, então ainda aluna do segundo grau, terminando o segundo grau, comecei a trabalhar, me identifiquei com o trabalho, fui estudando, também continuei meus estudos, né? Então eu estou desde a adolescência e o museu é parte da minha vida. O nosso trabalho é de formação de multiplicadores. Nós temos uma preocupação muito grande em difundir a cultura, em enobrecer o nome do Museu da Inconfidência como o mais importante banco de dados sobre a Inconfidência Mineira e promover a educação patrimonial, né? Fazer com que as pessoas, com que o museu, através das nossas ações, crie no nosso público usuário o sentimento de pertencimento, de apropriação. Sempre houve esse conceito de que arquivo é coisa velha, museu é coisa velha, mas hoje o conceito é totalmente outro. Tudo que está aqui é memória para ser preservado. Depois da reforma, agora recente, do museu, então isso ficou um outro museu, o novo acervo do museu. Então isso aí chamou a atenção do mundo. Quer dizer, ficou uma coisa que impressionante. Então isso aí é que eu fiquei mais satisfeito ainda. Porque no nosso tempo, quando entramos, né? Então eram muitas mesas, então as peças ficavam dictações em cima das mesas. Então agora não, agora é tudo nas vitrines, né? Muito bem colocados nos devidos lugares. Então isso aí mudou a estética do museu. Há uma evolução de quando você chegou, que o museu era muito menor, muito mais tímido, e agora, quando se aproxima o momento da gente sair, você perceber que o museu está com outra estrutura, embora todas as dificuldades, porque é uma crise geral no país, mas assim, o museu está de pé, o museu está pronto para uma outra etapa. O museu faz parte da minha vida, tanto é que assim, até hoje ainda não consegui, ainda não me aposentei, embora tenha tempo até sobrando para isso. Então esse momento, a minha ligação é tão grande que eu fico tentando elaborar como é que eu vou fazer e como será a minha vida depois que eu sair daqui. O museu foi a minha casa, de alguma forma. Então, assim, é importante, é emocionante a gente sair, mas eu acho que no museu eu aprendi tudo. Em relação ao trabalho, em relação ao convívio, em relação às pessoas. E me emociona pensar nisso. É uma relação de amor profundo e de sentimento do dever cumprido. É claro que esse dever, né, ele nunca acaba, mas a gente precisa agora de recolher os nossos papéis, né, deixar a memória, a nossa memória, o nosso trabalho para quem está chegando de novo
e pensar na possibilidade de contribuir agora formando multiplicadores para que eles sigam o nosso trabalho com a mesma paixão, com o mesmo amor. E se você ainda não conhece e quer conhecer o Museu da Inconfidência, anota aí os horários de visitação. De terça a sexta, das 10 da manhã às 6 da noite. No sábado, de 9 da manhã às 4 da tarde. Já no domingo, de 9 da manhã às 2 da tarde. Outros detalhes é só acessar a página do museu na internet, museudainconfidencia.gov.br. E o Plano Aberto de hoje está terminando. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro!